Fala galera, continuando aqui com a aula de lançamento horizontal, eu sou o professor Matheus e a gente tem agora aqui na questão 2. Um avião voa com velocidade própria de 600 km por hora em direção ao norte, em uma região de ventos de 80 km por hora, soprando de norte para sul. Então, bora interpretar, o avião está indo para cima que eu digo é, olhando de cima você vai ver o avião indo para cima. E tem um vento soprando para baixo, da nossa perspectiva, se você estiver olhando de cima. Calcule o módulo do vetor velocidade resultante do avião e determine sua direção e sentido. Bora tentar desenhar a situação e após desenhar resolver o problema. Então aqui a gente tem a segunda questão. Vou convencionar que para frente é norte, para trás é sul, leste, oeste. Desenhei nosso avião. Esse avião ele tem uma velocidade de 600 km por hora. Vou convencionar que para cima é positivo e para baixo é negativo. Eu sei que o vento está apontando de norte para sul, então ele tem aqui 80 km por hora de vento apontando para baixo. A velocidade resultante, soma de dois vetores com sentidos contrários, vai ser subtração. VA menos VV. Por quê? VA é a velocidade do avião, VV é a velocidade do vento. A velocidade resultante então é 600 menos 80, que dá 520 km por hora. Não precisa transformar em metros por segundo, porque não foi solicitado que estivesse no SI. Se solicitasse, você dividia por 3,6 isso aqui. Como ele quer as três unidades do vetor, né, as três características, você tem então módulo, direção e sentido. Módulo é o valor que você calculou, a direção. Poxa, quando você vê que o maior não é o 600, então o resultado tem que estar na direção do maior e no sentido do maior. Então você tem 600 para cima, para norte, e os dois estão na vertical, hein? Continua na vertical, direção vertical e sentido norte. Bora para a próxima. Três pequenas esferas de aço estão posicionadas nos degraus de uma escada, conforme representado na ilustração a seguir. As esferas A e B serão lançadas horizontalmente e ao mesmo tempo com velocidade de módulo 10 e 8 metros por segundo. Já a esfera C apenas cairá verticalmente. Gente, esse apenas cairá é como se ele falasse que a velocidade no eixo X é zero. Ele soltou a bolinha C. Então, a velocidade no eixo X dela era zero. E essas velocidades aqui de A e B são no eixo X, porque é horizontalmente. Então, saindo do degrau no mesmo instante que as demais esferas fossem lançadas. Na hora que você jogar A e jogar B, você vai estar soltando a C aqui no chão. Bora desenhar essa situação e analisar. Mesmo que já tenha aqui um recurso gráfico, eu vou desenhar novamente um a um. Olha o que ele está perguntando. Qual das esferas B ou C atingirá primeiro o solo? Por quê? Letra B. Qual das esferas A ou B atingirá primeiro o solo? Por quê? Bora começar pela letra A. Comparando B ou C. A gente tem aqui a situação. Separe sempre essas questões que falam de mais de um corpo, você tem que analisar um de cada vez. Você não é uma máquina, tem que analisar separadamente. Então, como o movimento na horizontal é independente do movimento na vertical, B e C chegam juntos ao chão, pois caem da mesma altura. Gente, a única coisa que determina o tempo que demora para chegar no chão é a altura. Se aqui, se a velocidade desse B fosse 1 milhão, 1 milhão não dá, né? 300 mil metros por segundo, se fosse a velocidade da luz, ele ia chegar no solo no mesmo instante que o C. Porém, ia ter um deslocamento na horizontal maior. Mas essa velocidade na horizontal não interfere em nada no deslocamento na vertical. Isso tem que ficar muito claro. Então, B e C vão atingir o chão juntos. O A, por estar em uma altura maior, ele vai demorar mais para chegar no chão. Então, B e C chegam juntos e A chega depois. Aí eu escrevi aqui, a bola A chega depois de B e C, pois caiu de uma altura maior, simplesmente. Então, letra A, B e C chegam juntas ao solo.
Aí bora ver na letra B. Qual das esferas A ou B atingirá primeiro o solo? A B. Por quê? Porque ela caiu de uma altura menor do que A. O movimento na vertical de B é diferente do movimento na vertical de A. Logo, B atinge primeiro e A atinge depois, somente por causa da altura. Bora agora para 4. Uma pedra é lançada horizontalmente de uma altura de 7,2 metros em relação ao solo. Bora interpretar. Você tem uma pedra em cima de um prédio, de alguma coisa, a 7,2 metros de altura do chão. Então, essa pedra ela é lançada com a velocidade horizontal, mesmo que ele fale a velocidade 15, foi horizontal. Horizontalmente, ele tem uma velocidade de 15 metros por segundo. Desprezando a resistência do ar e adotando G igual a 10, a maioria das questões de ensino médio vão adotar G como 10, determine para essa pedra, letra A, tempo de queda, como eu citei com vocês, e letra B, distância horizontal percorrida. O que é a distância horizontal percorrida? É o alcance, gente, o A de x. Então, pela fórmula, o tempo de queda, bora lembrar lá como é que é o tempo de queda. Eu desenhei aqui a situação para a gente poder abstrair. Você tem uma pedra em cima de alguma coisa, pode ser uma montanha, um prédio, e aí alguém joga ela com 15 metros por segundo. Ela vai fazer esse lançamento oblíquo e chegar aqui no chão. Essa distância de onde ela partiu até onde ela pousa é o alcance, e nessa descida passa um tempo, o tempo de descida, obviamente, né? Então a letra A, como é o tempo de descida, eu vou usar logo aquelas fórmulas rápidas, porque o nosso objetivo aqui é ganhar tempo. Vai ser raiz quadrada de 2h sobre g, g eu sei que é 10, vai dar, se você fizer essa multiplicação, vocês vão ver que ela vai dar 14,4. Só que, qual é a dica? Multiplique em cima e embaixo por 10, porque você não sabe a raiz de 14,4, mas você sabe a raiz de 144. E sabe também a raiz do 100 que vai aparecer aqui embaixo quando você multiplicar por 10. Então fica 12 em cima, 10 embaixo. Só é correr a vírgula aqui rapidinho, 1,2 segundos. Enquanto que no alcance, é só você pegar a velocidade no eixo x e multiplicar pelo tempo de descida. Essa questão aqui é uma questão que te ensina a resolver os problemas. Primeiro você tem que encontrar o tempo de descida. Sempre que você puder, encontre ele. Nem que você não vá usar, porque já vai te dar uma clareza do problema. Então o alcance é só pegar a minha velocidade de 15 e multiplicar pelo meu tempo de descida de 1,2. Aqui fica fácil. Você faz 15 vezes 1, 15. E 15 vezes 2, 30. Só que esse 2 está atrás da vírgula, então vira 3. 15 mais 3, 18. Acabou. Bora para a próxima. Quinta. De um avião em voo horizontal a 500 metros de altura em relação ao solo, em determinado instante, solta um pacote de mantimentos que atinge o solo a 1.500 metros da vertical inicial do avião. Bora interpretar. Você tem um avião que está a 500 metros de altura do chão, ele solta um pacote e esse pacote só chega no chão 1.500 metros depois na horizontal. Então o alcance desse pacote foi de 1.500 metros. A gente vai fazer o desenho aqui para melhorar a abstração. E aí o que é que ele quer? Determine o módulo da velocidade do avião. Então ele quer saber qual é a velocidade inicial do avião, que é a mesma velocidade do pacote. Então bora lá. A gente tem aqui um avião, bonitinho, ele vai lá e abriu aqui, ó, seu compartimento. Lembre que o avião está com uma velocidade VOX e essa velocidade é a mesma do pacote, quando desceu. Ele está a uma altura de 500 metros, está sob a ação da gravidade, então ele tem uma aceleração gravitacional e demorou 1.500 metros para esse pacote cair no chão, esse pacote de suprimentos. Aí, ó, já desenhei aqui. Cadê o tempo de descida? A gente não tem. Não é isso que ele está perguntando, mas o tempo de descida é uma grandeza importante do nosso lançamento horizontal. Então eu já vou encontrar ela porque eu sei que vai nos ajudar. Então ele quer a velocidade. O tempo de descida é raiz quadrada de 2h sobre g, substituindo deu 10 segundos para descer. Então demora 10 segundos do momento em que o compartimento abre até quando chega no chão. O alcance no eixo x é a velocidade no eixo x vezes o tempo de descida. Eu já descobri o meu tempo de descida e eu já sei o alcance pela imagem.
A imagem aqui diz que o alcance é 1.500 metros. Então, 1.500 é VOX vezes 10, VOX tem que ser 150 metros por segundo. Isso é, em média, a velocidade de um avião, né? De 150 a 300 metros por segundo, avião comercial. Então é isso aí, gente. Percebam que essas questões elas são de fácil resolução quando você consegue desenhar o diagrama. Se tiver com dúvida de interpretação, manda mensagem, comenta aí, que eu ajudo vocês. Bora para a próxima, questão 6. Uma bola é lançada com velocidade horizontal de 2,5 metros por segundo do alto de um edifício e alcança o solo a 5 metros da base do mesmo. Despreze efeitos de resistência do ar e indique em metros a altura do edifício. Gente, bora interpretar. Se tem uma bola, que ela está em cima de um edifício, e alguém vai lá e empurra essa bola, ou chuta a bola, e ela sai da borda do edifício com 2,5 metros por segundo. Essa é a velocidade no eixo X. E aí ele me disse que o alcance era de 5 metros. Bora desenhar e começar a fazer com a resolução rápida. Você tem aqui 2,5 metros por segundo, a velocidade inicial, no eixo X. Uma altura, que é a altura do prédio. Vai percorrer um tempo de descida aqui, vai demorar um tempo de descida para ele chegar no solo. E esse solo tem exatamente 5 metros de distância de onde ele saiu, que isso é o alcance. Então, ele quer altura, isso é o que a pergunta o que a questão está querendo. Lembra aí, tempo de descida é raiz quadrada de 2h sobre g. Como eu não tenho altura, não tem como encontrar o tempo de descida. Aí beleza, não vou poder usar essa fórmula, vou para outra. A outra rápida é a do alcance. Utilizando a fórmula do alcance no eixo x, eu vou descobrir que AX é VOX vezes o tempo de descida. O AX eu sei quanto é. Eu sei quanto ele percorreu pela imagem, 5 metros. A velocidade é 2,5. Descobri o tempo de descida. Quando eu descubro o tempo de descida, eu praticamente resolvi a questão. Porque tempo de descida e altura estão relacionados aqui. Então, onde tem tempo de descida eu botei 2. E fica essa fórmula, com a raiz quadrada. Não se assusta, gente. Se aqui está raiz quadrada, passa para o outro lado como potência. Eleva ao quadrado dos dois lados. Se você levar desse lado ao quadrado, não vira 4. Se você levar desse lado aqui ao quadrado, vai sair a raiz e fica 2h sobre 10. Eu estou desprezando a resolução negativa porque aqui não tem. Não existe tempo negativo, né? Aí você vai ter aqui, esse 10 passa multiplicando, vai virar 40, e esse 2 passa dividindo. 40 por 2, 20. Então já foi, gente, 20 metros. Eu vou postar outra aula de exercícios para vocês para completar esse bloco de 10 exercícios. Valeu, galera, fico por aqui. Espero ter ajudado aí.